coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Isso mesmo. Olá, bom dia. Tudo bom? Como você está? Tudo certo? Que bom que a gente pode estar novamente juntos, reunidos para mais um período de estudo, de compreensão de algumas coisas que são tão importantes para a nossa vida. Novamente, bem-vindo ao canal Crescendo em Sabedoria e Graça, que a paz de Cristo esteja conosco, nos direcionando em toda a nossa busca, né, pela verdade, pelo conhecimento, pelo crescimento em Cristo Jesus, até a plenitude do Espírito, né? Muito bem, falando em plenitude do Espírito, né? Qual é a necessidade de ser cheio do Espírito Santo? Qual a necessidade que isso tem, né? Por que eu preciso buscar na minha vida, Diego, ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Né? Qual a importância disso? Né? Tem tanta coisa para fazer, por que eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo? Será que só ir à igreja não é o suficiente? Bom, quero apontar aqui com você hoje 3 razões, tá? 3 motivos, tá? Para que o cristão tenha essa experiência de buscar ser cheio do Espírito Santo, tá? Ser cheio do Espírito, essa plenitude com o Espírito Santo, ok? Bom, a primeira delas é porque é um mandamento no sentido de instrução, né? Se você puder, vamos ler junto, Efésios no capítulo 5, no versículo 18. Efésios no capítulo 5, versículo 18 vai dizer o seguinte, olha: não se embriaguem com vinho, né, que leva à libertinagem, né? Então, ó, você não pode se embriagar com vinho que leva ao mau uso da liberdade, né? Lembra que libertinagem é mau uso da liberdade. Mas ao contrário, não façam isso, né? Não se embriaguem com vinho, mas se deixem encher pelo Espírito Santo. Se deixar, né? Então, veja bem, o ser cheio do Espírito Santo não é é uma obra de Deus, certo? Ele é uma coisa divina, tá? Mas a instrução é para que eu e você deixe isso acontecer, tá? Busque, né? Tenho a minha parte de encher com o Espírito Santo, tá? Então, a orientação é, olha, o vinho embriaga, tá? Mas não se deixe se embriagar com vinho, não se deixe ser controlado pelo vinho, certo? O controle que o vinho vai causar na tua vida vai fazer com que você faça um mau uso da liberdade. Agora, tá? Se você se deixar encher pelo Espírito Santo, se você buscar ser cheio do Espírito Santo, esse controle, esse domínio que o Espírito Santo, esse poder que o Espírito Santo tem sobre nós, ele não nos leva à libertinagem, ele não nos leva a viver uma vida com o mau uso da liberdade. Muito pelo contrário, tá? Então, a primeira ideia é essa, tá? Esse verbo enchei-vos, ele traz a ideia, tá, do imperativo, que é aquela condição de ação contínua, tá? Então não é eu buscar hoje ser cheio do Espírito Santo e isso resolveu pro resto da minha vida. Então é uma ação contínua, dia após dia, de glória em glória, né? É uma ação efetiva de Deus que busca a nossa participação diária.
ok? Tá? Então a gente precisa obedecer. Não apenas então evitando a embriaguez com vinho, né? Mas também procurando viver uma vida com essa experiência com o Espírito Santo, de sermos cheios dele, de sermos controlados, guiados pelo Espírito Santo, tá? Um segundo motivo do porquê eu preciso buscar essa experiência com o Espírito Santo na minha vida, tá? Por que que isso é importante? Esse segundo motivo, ele vai nos direcionar por uma questão, por um mundo espiritual, ok? Lembra que quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito, certo? Então, a única maneira, tá, do homem, né, do cristão ter acesso ao espiritual é ser espiritual, certo? Então, uma vida que eu busco ser cheio do Espírito Santo, ser pleno, completo, guiado, dirigido, debaixo do poder do Espírito Santo, proporciona para mim uma visão espiritual, tá? Então, o cristão, ele tem lutas, tá? Ele tem lutas espirituais. A gente vai ver isso em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Gálatas 5:17. Tá? Vamos abrir um texto desse para nós vermos aqui. Ó. Vamos lá, vamos aqui. Ó. Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário do espírito, e o espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Entendeu? Existe essa guerra, essa luta espiritual dentro da gente, né? E se isso não bastasse, a gente também tem os nossos próprios inimigos internos, né? A gente tem uma consciência, a gente tem a consciência de que a gente tem uma natureza pecaminosa. Então, além dos conflitos espirituais que existem, nós temos os nossos conflitos emocionais, né? Que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, eles podem estar ligados ao lado espiritual que causam um problema físico. Então, essas lutas internas que nós temos, que faz parte da nossa natureza carnal, faz parte daquele velho homem que não tinha Deus, entende? Então, se eu nasci de novo, eu preciso manter essa ideia de espiritualidade, no sentido de que eu preciso buscar esse ser cheio do Espírito Santo, ser controlado por ele, entende? Ser guiado por ele, tá? Então, é aquela ideia, olha, o velho homem que ele não tinha Deus, ele não está 100% sepultado, tá? E todo momento a gente precisa lembrar esse renovado novo homem, né? Efésios 4, 22 a 24 vai contar essa história, Colossenses 3, de 9 a 10 também, tá? Se não bastasse, tá, essa ideia da luta contra a carne, o espírito, né? Ainda ao nosso redor existe um mundo de maldade, tá? Um mundo caído, onde jaz o maligno, né? Jaz vem de jazir, jazigo, né? De alguém que está ali enterrado, né? Que ele está morto, né? Então, Satanás, ele jaz na terra, né? O maligno jaz na terra. E além disso, existe então esse contato com esse mundo e com esse ser maligno, né? Que procura dia após dia nos afastar dos caminhos de Deus, dos caminhos do Senhor, né? E sem a plenitude do Espírito Santo, sem ser cheio do Espírito Santo, o cristão fica vulnerável. Fica vulnerável diante de todos esses inimigos espirituais que ele possui. Tanto esse mundo onde o jaz o maligno, quanto todas as questões da carne contra o espírito, as questões internas, né? Somente uma vida cheia do Espírito Santo produz no cristão, ou pode produzir no cristão vitória completa sobre as paixões carnais, o mundo de maldade e todo o ardis
do maligno, né? Toda a esperteza do maligno, né? Gálatas 5,16, Romanos 8,13, né? Depois, se você quiser procurar aí, fiquem à vontade, né? Um terceiro motivo, uma terceira razão pelo que eu preciso buscar, por causa da necessidade da plenitude do Espírito Santo. Por que eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo? Terceira ideia, terceiro motivo. Gente, o terceiro motivo é que é a condição para que o cristão possa cumprir a missão dele. Que missão é essa? Né? Qual é a missão? É de servir na causa de Cristo, entende? É de vestir a camisa de Cristo e servir na causa de Cristo, né? Com os dons que Deus lhe deu, né? Mas se a gente não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, ou não buscar uma vida cheia do Espírito Santo, né, na plenitude do Espírito Santo, dificilmente nós teremos condições de servir a Deus como convém, tá? Então, uma necessidade, né, é que eu preciso, para servir a Deus, ser cheio do Espírito Santo, tá? Existia um problema no início da igreja, onde houve um empecilho lá com as viúvas, tá? Na igreja de Jerusalém, ok? Bom, os apóstolos, eles acharam melhor se dedicar à palavra, né, à administração da palavra, e eles procuraram então 7 homens, tá? Os requisitos para que esses 7 homens pudessem atuar no ministério, na missão, tá? É que esses homens precisavam ser de bom testemunho, tá? Eles precisavam ter sabedoria e ser cheios do Espírito Santo, ok? Isso está lá em Atos, no capítulo 6, de 3 a 5, tá? Então, a gente vai ver a história, por exemplo, de Barnabé, que é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, né? O mesmo acontece com os recém-convertidos da igreja de Antioquia, que é a primeira igreja fora de Jerusalém, né? Então, a igreja começou em Jerusalém e a primeira igreja fora de Jerusalém é Antioquia. E a gente vê que os primeiros convertidos, eles eram cheios do Espírito Santo, né? Atos 13, 52, né? A vida, então, a vida cheia do Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo, é um padrão, tá? Um padrão para todo cristão. Gente, pensa, tá? A ideia ali de Atos, no capítulo 6, dos 7 homens, é que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo para servirem às mesas, ok? Precisavam ser de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, né? E com sabedoria, para servir às mesas. Aí eu pergunto, puxa vida, me parece um serviço tão simplório e precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa dar um bom testemunho cristão e precisa ter sabedoria, né? Toda e qualquer obra do Senhor que a gente vai fazer para benefício do reino, mesmo servindo a igreja local, o cara precisa ter uma vida com o Espírito Santo, ter uma vida que dê um bom testemunho e tal, tá? Eu vou te dar um exemplo, ok? Vou te dar um exemplo, tá? Vamos dizer assim, ó, que existe uma pessoa dentro da congregação local, tá? Que ela tem problemas de relacionamento com as pessoas, ok? Essa pessoa, ela tem problema de relacionamento com fulano, com ciclano, e ela se recusa, tá? Ela se recusa a corrigir esses relacionamentos, a trabalhar para que esses relacionamentos possam ser restaurados, reconciliados e algo mais, tá? Esse simples fato dessa recusa pode demonstrar um mau testemunho, pode demonstrar que essa pessoa não queira estar obedecendo a palavra de Deus, né? Pode estar resistindo ao Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo convence, né? E principalmente na questão do relacionamento, né? Então, assim, vamos imaginar que a gente precisa de alguém para pregar uma madeira lá na igreja, lá, né? Ou uma coisa que possa facilitar a vida no reino de Deus, tá? Eu pergunto para você, essa pessoa que se recusa a consertar os relacionamentos, ela pode pregar a madeira ou não? Entende? É uma coisa tão simplória. Entende o que eu estou dizendo? Claro que eu estou indo ao extremo, tá? Né?
mas é justamente para fazer pensar, né? Pensa. Então, a questão de ser cheio do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, envolve tanto mais coisa na vida, né? A gente vai ver isso depois, o agir do Espírito Santo na vida da gente, né? No nosso próximo encontro a gente vai poder falar sobre como obter, como ter, né? Onde eu encontro essa plenitude do Espírito Santo, né? Ah, por hora é isso, né? Entender que existem condições, ou melhor, existem pontos importantes que nos levam a entender que é necessário a busca pela plenitude do Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo, para que eu tenha um relacionamento cada vez mais intenso e direto com o Espírito Santo, ok? Lembrando, tá? É um padrão, é um mandamento, é uma instrução que Deus dá para nós, tá? Porque nós temos uma vida espiritual, né? E é necessário nascer de novo, né? Então é necessário nascer do Espírito, e quanto mais eu tenho contato com esse Espírito, mais eu posso lidar com o mundo espiritual, certo? E porque é uma condição para o cumprimento da missão de Cristo, para a causa de Cristo, certo? Deus abençoe você, fica na paz de Cristo, que a gente possa aí ter outros encontros referentes à palavra do Senhor. Deus abençoe. Não esquece, pode compartilhar o vídeo aí para que outras pessoas tenham acesso. Até mais, queridão. Até mais.